E para falar um pouco sobre a reforma da Previdência, que foi aprovada pelo Senado na semana passada, eu recebo aqui no estúdio José Roberto Sodero, que é presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB. Sodero, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço o convite para falar de um tema muito especial, que é a aposentadoria. Sodero, eu lembro que você esteve aqui com a gente quando ainda estava tramitando a reforma da Previdência, explicou muita coisa aqui, foi muito útil. E eu quero até retomar alguns temas que a gente falou naquela época e que são importantes da gente abordar agora. O mais importante, acho que talvez um ponto crucial desse debate, era justamente saber das contas, né? Porque se vamos fazer uma economia e que aí com as decisões finais ficou em torno de 800 milhões de reais nos próximos 10 anos, né? Se vamos fazer essa economia, é porque precisamos fazer essa economia. E para isso precisávamos saber das contas. Eu lembro que você explicou isso para a gente aqui, mas tinha um sigilo sobre essas contas. Como que ficou essa situação? Bom, essa economia inicial, que era de 1 trilhão de reais, agora ficou em 800 bilhões Desculpa, eu de falei reais. 800 milhões a 800 bilhões. Bilhões de reais. E a situação continua a mesma. Desde o momento que eu estive lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e alertei que haveria uma inconstitucionalidade no projeto de emenda por falta dos estudos e pareceres, o governo colocou esses estudos e pareceres sob sigilo e nós já aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, aguarda agora a sanção, que é o próprio Congresso que faz, e estamos sob sigilo. Então, nós fizemos uma reforma na Previdência Social com grandes dificuldades para que os segurados e beneficiários acessem os benefícios, mas nós não sabemos se existe esse rombo na Previdência, esse déficit na Previdência, e se ele existe, qual é o tamanho dele. Isso tem a ver até com o destino desse dinheiro, né? Perfeitamente, porque se você tem um déficit, o que você vai fazer quando você economiza, né? Nós temos uma questão muito importante, que nós vamos economizar 800 bilhões de reais, vamos fazer o quê com esse dinheiro? A informação que nós temos do governo é que eles vão fazer o que é chamado superávit primário para pagar os juros da dívida. E a nossa questão muito importante, que nós temos colocado no dia a dia, nas conversas com o governo, é que, na realidade, eu estou retirando da economia, então, 800 bilhões de reais em 10 anos, o que impacta muito na economia dos municípios. A Previdência Social, o dinheiro que entra da Previdência Social para os municípios, chega a ser 5, 10, 40 vezes maior do que o fundo de participação dos municípios. Quando eu reduzo a possibilidade de pagar benefício, eu estou tirando da economia do município, do restaurante, do bar, da lanchonete, do mercadinho. Porque são pessoas que vão ter menos dinheiro para gastar ali, é isso. Como o dinheiro não vai entrar, quem vai sofrer é a municipalidade, né? A gente tem dito que a questão não é Brasília, Brasília não sofre com isso, o Palácio do Planalto não sofre com isso. Quem sofre é o prefeito municipal. E é até uma coisa, você falou assim, Brasília não sofre com isso, quem sofre é no local. Uma das grandes discussões sobre a reforma foi que estados e municípios não entraram. E não entraram. Como é que vai ficar essa situação, por exemplo, aqui no estado de São Paulo? Então, São Paulo não entrou e os municípios que têm regimes próprios não entraram. O que eles estão fazendo? Fizeram a chamada PEC paralela, onde eles querem incluir os estados e os municípios numa espécie de reforma. Porque a reforma, do ponto de vista de equiparar os valores de benefícios igual no regime geral do INSS e nos regimes próprios de prefeitura e município, isso já aconteceu na Emenda Constitucional 41. O grande mote dessa discussão para estados e municípios é que a previdência complementar desses servidores que ganharem acima do teto do INSS, ela hoje é gerida pelo próprio ente público e pelos servidores. E agora vai se abrir para o mercado financeiro, gerir esses fundos de previdência complementar privada. Então, quando essa discussão vier para estados e municípios, estamos falando de servidores públicos, né? Estamos falando de servidores públicos estatutários que não são filiados ao INSS, têm os chamados regimes próprios. Para a grande parcela da população, é essa reforma que começou a valer, que vai começar a valer. O que muda? Vamos voltar para o básico, então a gente já falou de algumas coisas importantes, mas para o básico. O que muda de mais importante para a população agora já praticamente definido? O que muda? Idade mínima.
Hoje as pessoas se aposentam por tempo de contribuição, mulheres com 30 anos, homens com 35 anos de tempo de contribuição, tempo de serviço, vamos dizer assim. Agora entra esse fator, esse pressuposto idade. Mulheres com 62, homens com 65 anos de idade. Numa situação muito interessante que também não foi abordada pelo governo. Quantos homens com 65 anos, quantas mulheres com 62 anos estão trabalhando hoje? E o próprio IBGE responde isso. Eu tenho 0,3% dos homens com 65 anos ou mais trabalhando e 0,5% das mulheres com 62 anos ou mais trabalhando. Então, os candidatos a se aposentar nessa aposentadoria por tempo de contribuição que acaba, mas por idade mínima, é menos de 1% da população. Então, é importante dizer isso para as pessoas, porque com essa aprovação a gente perde a ideia de prever a aposentadoria, a tal da pré-vidência. Porque você vai contribuir com uma idade mínima que pode ser alterada por lei. Então, essa idade hoje para homem é 65, pode ser 67, 70, dependendo da taxa de sobrevida dos homens. Então, essa é uma mudança muito importante, que é a idade mínima, que também vai se aplicar para as aposentadorias especiais. O pessoal que trabalha com insalubridade, com periculosidade, vai se aposentar, além do tempo de serviço, tempo de contribuição, o tempo de exposição, com uma idade mínima, na maioria das vezes, com 25 anos de exposição a agente agressivo e 60 anos de idade, independentemente se é homem ou se é mulher. Queria que você falasse um pouco das aposentadorias especiais, que a gente estava conversando, é um tema que vai afetar bastante as pessoas aqui da região do Vale do Paraíba, né? O Vale do Paraíba tem muita questão de aposentadoria especial, né? Quem se aposenta na aposentadoria especial? Pessoas que estão expostas a agentes agressivos à saúde e ao risco. Quando o Congresso Nacional passou a debater a reforma da Previdência, eles retiraram as pessoas que estavam expostas a risco. O que é risco? Eletricidade, inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, então, eletricitários, pessoal que trabalha em posto de gasolina, toda essa gente estava retirada do projeto de emenda constitucional. No estertor, no Senado, nós conseguimos, com muito trabalho, junto com os parlamentares, com os senadores, voltar a incluir essas pessoas na aposentadoria especial. Então, eles saem com o direito garantido aí. Com direito garantido. Vai ter uma lei complementar para ajustar, mas a gente conseguiu que eles não ficassem fora. Porque o grande mote da aposentadoria especial são pessoas que correm risco à saúde, correm risco à sua integridade física, ficarem muito tempo expostas a esses agentes agressivos. E a maioria das pessoas vão ter que trabalhar muito tempo a partir de agora, né? Para, de repente, ter o 100% da aposentadoria. Quantos anos vão ser necessários? Homem, 40 anos. 40 anos de tempo de contribuição, né? O que é interessante é a gente tentar entender quem no mercado brasileiro consegue ficar 40 anos contribuindo para a Previdência Social, né? São raríssimas as pessoas. Esses dias um amigo meu me falou, olha, eu estou nessa fábrica há 42 anos, mas ele é uma exceção. A maioria das pessoas, com 14 milhões de desempregados, com 20 milhões de desalentados, pessoas que nem procuram mais emprego, é difícil a gente falar em 40 anos de tempo de contribuição. E tem muitos trabalhos, né? A gente pega a construção civil, por exemplo, trabalho braçal. Imagina 40 anos na construção civil, é muito difícil. A gente tem no Brasil ainda muitas profissões que exigem muito do físico, né? A economia nossa é uma economia ainda braçal. Mesmo nas indústrias de ponta, a gente tem ainda muito trabalho braçal. Então, um homem na indústria metalúrgica, por exemplo, na indústria da construção civil, quando ele chega aos 50, 55 anos, ele meio que está com muita dificuldade física de prestar a sua atividade. E, obviamente, que se ele não tiver estabilidade no emprego, ele vai ser trocado por alguém que tem mais condições físicas de trabalhar. E, obviamente, ele não vai conseguir emprego. Eu vi o presidente Bolsonaro essa semana lá no Oriente, dizendo, olha, pessoas velhas como eu não têm emprego. É verdade. O número é esse, 0,3% dos homens com 65 anos ou mais trabalhando e 0,5% das mulheres com 62 anos ou mais só trabalhando. Você falou do presidente, aí a gente já falou aqui um pouco de Brasília também. Se a gente pega, por exemplo, políticos,
militares, como é que eles ficaram na reforma? Não ficaram, né? Não, os militares não ficaram, né? Eles têm aí um projeto de lei em separado que está sendo discutido, paralelo. Eles estão, na realidade, ajustando a carreira dos militares. E eu aqui preciso dizer que a carreira dos militares é muito ruim. Eles ganham muito pouco, mas eu acho que não era o momento para se mexer nisso, já que todo mundo está dando seu sacrifício. E os políticos, eles fizeram alguma reforma, mas assim, as regras de transição para os políticos assim, são tão brandas, tão brandas, tão brandas, que nem dá para se falar que houve uma reforma na questão dos políticos. Continuamos estimulando a desigualdade. Aqui o Brasil é o campeão de desigualdade, né? Recentemente as pesquisas apontaram que a gente continua numa desigualdade grande. Há necessidade de a gente tomar muito cuidado com essas decisões que se tomam ao arrepio da sociedade, de não conhecer direito quem é esse povo brasileiro, para quem a gente faz as leis, porque daqui a pouco a gente vai estar muito próximo, muito parecido com outros países da América Latina, como o Chile, por exemplo, que vive hoje uma discussão enorme, passeatas, movimentos por conta de um neoliberalismo que se apresentou no Chile, que para a América Latina, para a América do Sul, é muito difícil você falar de neoliberalismo ou de liberalismo, onde o Estado ainda necessita, precisa estar muito presente. Uma última pergunta. Com o representante da OAB, tem algo ainda que vá ser feito? Nós estamos preparando algumas ações de inconstitucionalidade em cima desse texto que foi aprovado. Nós estamos estudando, são vários professores de direito previdenciário que estão estudando para a gente poder tentar ajustar o que nós entendemos que é inconstitucional. A OAB de São Paulo, inclusive, está preparando uma cartilha que vai disponibilizar para toda a sociedade para explicar para as pessoas, em especial para as pessoas mais humildes, mais simples, como é que fica a vida dela com relação a essa reforma da Previdência. Sodré, obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. Estou sempre à disposição. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. O Repórter Setorial de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Acesse a nossa página no facebook.com/TV Setorial e também o nosso canal no YouTube, TV Setorial. Nós voltamos amanhã. Até lá!